aí pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, porque tem gente reclamando do tratamento que está recebendo nos Estados Unidos. Como se isso chegasse a ser uma novidade, né? Afinal de contas, os Estados Unidos nunca foi conhecido pela simpatia, pela diplomacia, pelo calor do seu povo, vamos assim dizer, né? Mas antes de falar sobre isso tudo, você já sabe, eu vou aqui pedir mais uma vez para vocês, porque nós estamos em busca dos 1000 inscritos, estamos cada vez mais perto, mas vai batendo aquela ansiedade, você sabe como é que é. Então dá essa moral pra mim, dá essa força e vamos fazer com que eu chegue logo nesses 1000 inscritos aí. Basta você clicar no botãozinho inscrito e inscreva-se. Também deixa teu like, deixa teu comentário a respeito do assunto. É importante para eu saber o que vocês estão achando, se vale a pena fazer mais vídeos a respeito desse assunto, se é melhor trocar de assunto, enfim. Eu tô aqui para produzir conteúdo para vocês. Então, o feedback de vocês é extremamente necessário para que eu consiga saber para onde direcionar os meus vídeos, tá ok? Bom, galera, a parada é a seguinte. Copa do Mundo rolando, começou hoje a Copa do Mundo nos 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. A primeira Copa do Mundo disputada em 3 países. E um dos anfitriões, né, o nosso querido Estados Unidos, está sendo criticado pela maneira com que vem tratando alguns repórteres, alguns atletas, alguns turistas, e a gente vai comentar sobre isso, pois teve uma repórter da Globo/Sport TV que fez uma reclamação a respeito do assunto, tá bom? Vamos colocar aqui porque a Karine Alves, ela vai fazer um desabafo aqui sobre uma situação que ela viveu e uma situação que a delegação do Senegal passou também. Vamos lá. Fala aí, Karine. São muitas questões diplomáticas nessa Copa do Mundo. Como você bem mencionou, tinha uma cota de 8% de ingressos que seriam destinados aos torcedores do Irã. Só que os Estados Unidos acabaram retomando esses ingressos, retomando esses 8% de ingressos. Com isso, a Federação Iraniana não pôde distribuir os ingressos aos seus torcedores. Inclusive, alguns já tinham viagem planejada para poder torcer para a seleção do Irã, mas com essa notícia não vão poder acompanhar. E até agora a FIFA não se manifestou sobre isso. A gente precisa lamentar, porque no meio de uma Copa do Mundo não poder torcer para a sua seleção é complicado, Ana. Bom, aqui a gente precisa falar o óbvio, né, gente? Estados Unidos e Irã estão em guerra nesse exato momento. Enquanto a bola tá rolando, os caras estão mandando mísseis um pro outro. Um pro outro não, porque os Estados Unidos ninguém ataca, né? Os Estados Unidos adoram fazer guerra do outro lado do mundo. Mas enfim, Estados Unidos e Irã estão em guerra e vamos combinar aqui, né? Não chega a ser um absurdo essa situação. Afinal de contas, pelo que eu entendi aqui, a Federação de Futebol do Irã era quem iria distribuir os ingressos para os seus torcedores. Agora, diante de uma guerra e com todo o histórico, né, de atentados que os Estados Unidos têm, como é que a gente vai criticar que eles tomem esse tipo de atitude? Eu não consigo, não sei se você consegue, porque imagina a felicidade e o contentamento que essas pessoas estão em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que se precaver de fato, tem que eliminar as possibilidades de que algo dê errado, de que aconteça mais alguma vez algum tipo de problema lá. Então é fundamental que eles se precavenham, né? E nada melhor do que evitar que as pessoas entrem pelo menos no período da Copa. É lamentável? Óbvio que é. É triste? Óbvio que é. Mas eu não consigo condenar dizendo que é um absurdo. Pra mim é perfeitamente compreensível. Ainda mais que não é Se fosse só a questão histórica, já seria ruim. Agora, considerando que nesse exato momento eles estão em guerra, pô, bem compreensível, né? Mas vamos lá que tem mais reclamação aí. Vamos lá. E você começou, né, Karine, falando da dificuldade do árbitro da Somália, né, que é um dos mais importantes da África, que foi barrado, apesar de ter visto válido para entrar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também estão sendo rigorosos com delegações de outras seleções. Exatamente. Inclusive, a gente tem algumas imagens de Senegal desembarcando nos Estados Unidos. Isso circulou pelas redes sociais, chamou a atenção do mundo inteiro, a forma que eles foram abordados, né? A forma que eles foram recebidos nos Estados Unidos. Esse rigor não está acontecendo só com torcedores, como a gente tinha falado, né? A gente está vendo aí a imagem da chegada
E esse vídeo que está sendo muito circulado, olha só, todos estão sendo revistados, gente, nessa chegada com detectores de metal ainda na pista do aeroporto. Isso é inconcebível, até mesmo os sapatos das pessoas foram checados. E a seleção do Uzbequistão também passou por isso na chegada aqui aos Estados Unidos, quando precisou enfrentar a Holanda num amistoso. Imagina, a Copa nem começou e a gente já está vendo esse tipo de imagem, as pessoas sendo abordadas dessa forma. Bom, aqui a parada é a seguinte. É difícil, né, gente? Às vezes fica chato, né? Às vezes as pessoas militam tanto que a gente tem que ter um cuidado especial aí com essa situação, porque a gente tem que dar uma relativizada aqui. Eu vou colocar para vocês o que disse a delegação do Senegal a respeito dessa situação vivida por eles aí, ó. A delegação do Senegal se pronuncia após polêmica chegada para a Copa. A chegada da seleção do Senegal dos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, blá 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 blá. Tá circulando as imagens circulando nas redes sociais, tá? A introdução da matéria. Aqui, a imagem gerou críticas de internautas aos Estados Unidos pela abordagem ao atleta. Segundo o comunicado, isso ocorreu em razão do ônibus da delegação partir do hotel direto para a porta do avião a fim de agilizar os procedimentos. Então a parada é a seguinte. A repórter ali, a Karine, disse que a situação aconteceu na chegada, né? Então talvez o texto esteja errado ou ela se equivocou. Mas então assim, como eles estavam saindo direto para o avião, não passando pelo saguão do aeroporto, pelo setor de embarque, essa coisa toda, logicamente eles também não passaram pelo detector de metais, né? Então, sendo assim, eles tinham que ser revistados de alguma forma. E a maneira encontrada foi exatamente essa, de você fazer uma detecção manual, uma revista manual ali com o detector de metais. Se eles tivessem passado pelaquela portinha com o detector de metais, eles não teriam que passar por esse tipo de situação. Então, como foi uma atitude que visava agilizar o embarque ou desembarque para que eles não passassem pelo saguão, para que eles não passassem por todo o procedimento de desembarque, perfeitamente natural também, né, meus amigos, né? Afinal de contas, os Estados Unidos têm um histórico aí de não ser muito querido pelo mundo afora, em especial com o atual governo aí que não consegue deixar o mundo em paz, né? Então, mais uma vez, eu não consigo condenar, para mim tá tudo certo, a própria delegação de Senegal disse que tá tudo certo, então vamos criar problema onde tem problema, não é mesmo? E vamos lá que tem mais uma reclamaçãozinha da Karine aqui. Vamos lá, Karine, fala pra nós aí. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, Ana, eu tô quebrando aqui o protocolo, mas eu acho importante a gente falar, está dentro da legalidade as pessoas serem abordadas para serem, claro, né, todas ver se tem alguma coisa, por exemplo, levantar o cabelo, serem abordadas ali na hora da imigração e também na revista. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não entendi direito, mas pediram para eu levantar o meu cabelo, só que de uma forma um pouco ríspida. E eu fiquei sem ação, mas consegui entender no final de tudo e levantei o cabelo aqui, porque muitas mulheres negras passam por isso e reclamam disso na chegada aqui aos Estados Unidos. Mas foi algo muito pontual, mas que outras colegas, por exemplo, não passaram por aqui. Bom, aí a questão é a seguinte. A gente sabe que os Estados Unidos não é exatamente um país que tenha um histórico de não ser racista, né? Mas aí vem aquele problema, né? Quando você começa a achar problema em tudo, os problemas deixam de existir ou são relativizados, né? Quando tudo é problema, nada é problema. Então, aqui a gente tem que dar uma relativizada, porque, como eu disse, os guardas americanos eles não são conhecidos pela sua simpatia. E também é perfeitamente natural que em um ambiente de desembarque no aeroporto, os guardas solicitem algum tipo de revista a mais por desconfiar de alguma coisa, achar que alguma pessoa pode ter algum problema, alguma situação que eles precisam verificar melhor. Como ela disse, o guarda não foi simpático, mas não passou disso, só levanta o cabelo para ver se tem alguma coisa aí. Agora, ela falar que não aconteceu isso com mais ninguém, ela não pode, porque ela não ficou lá vendo a revista de todo mundo, não é mesmo? Então, Karine, você tem que dar
dá uma segurada aí, porque você não está no aeroporto o dia inteiro para dizer que isso só aconteceu com você e que isso só acontece com mulheres negras. E olha que quem está falando aqui não é um fã dos Estados Unidos, tá? Mas a gente tem que ser justo, a gente tem que ser honesto, porque é um momento de muita instabilidade do mundo com os Estados Unidos, e é um momento onde os Estados Unidos estão recebendo pessoas do mundo inteiro. Então eles precisam se precaver, eles precisam cuidar muito da segurança. Afinal de contas, eles têm histórico, não no plural, né? Ele tem histórico não muito longínquo de problemas acontecidos lá dentro do país deles, não é mesmo? E aí, o que você acha? Você acha que eu tô viajando, que eu tô passando pano pro tio Sam? Ou você acha que eu usei um bom senso aqui para avaliar a situação? Quero saber a sua opinião, deixa aí o teu comentário fundamental. Se inscreva no canal, vamos em busca dos 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Eu fico aqui, mas eu volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.